Não bastando ter tido o primeiro vídeo de herói, agora é o primeiro vídeo de anime, né, do canal. A gente tá fazendo esse vídeo por quê? Resumindo basicamente, vou falar de Akira, né? Lógico que a gente vai falar de Akira. Em um momento eu falei, a gente vai falar sobre tudo que já aconteceu na história da humanidade. Mas a gente tá falando precisamente de Akira porque a gente viu Akira no cinema. Exato. E foi uma experiência muito gostosa. Sato Company aí foi comemorar não sei quantos anos de não sei o quê. Sobre gangues, filmes japoneses que exploram gangues e o maior deles é Akira, né? Não tinha outro. Como a gente já gostava, né? Eu já li o mangá inteiro, você acha que é uma Eu não parte? li inteiro, eu li quase até... Foi até quase o final, só mosquei de não terminar. Mas Akira é sempre bom, é sempre aquela coisa linda de você falar, puta, isso aqui é muito bonito, não entendi nada. E você que não entendeu nada, aqui não tem resposta nenhuma. Eu não vim pra facilitar, vim pra complicar, como diria Charlie Brown. A gente vai fazer enrolação aqui. Akira, um dos maiores personagens aí do mundo, que nem aparece direito no filme, mas é muito imponente, o nome é muito imponente. Você provavelmente conhece Akira. Se você tá nesse canto aqui do YouTube, provavelmente você conhece Akira. Talvez você não tenha visto. Se você não viu, fica no vídeo que a gente vai falar. GIF. Exatamente. Antes de tudo, parou. Calma. Muita calma. Muita calma nessa hora. Se inscreve aqui, ó, aqui embaixo. Clica no botão, faz as paradinhas, curte, ativa o sininho, que, vai chegar a notificação pra você. Caralho, onde plano lançou vídeo. Aí eu sei que você vai parar tudo que você fazer e você vai assistir a gente. Eu sou Henrique Nelato Prado, CPF, não vou falar. E eu sou o Luiz. E a gente é o Antiplano. O único canal de cultura do mundo. Exatamente. Dessa vez, outra cultura aí sendo explorada. Que acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre anime. Não é um anime de série, seriado, mas é um anime-filme. É um anime de anime. Anime de anime. E é um dos maiores animes, né? Eu acho que talvez eu acredite que sem esse anime e Evangelion, sem Akira e Evangelion, talvez não seria tão grande. Dragon Ball é muito grande, Naruto é muito grande. Mas eu acho que eles que, tipo assim, explodiram a bomba. Eles saíram da bolha do ser coisa de criança. Exato, né? Virou uma coisa de tipo assim, a arte começou a olhar de outra maneira, enfim, né? Porque eu acho que Akira é a continuação direta, é o terceiro filme da saga Oppenheimer. É a criação da bomba, é o que a bomba fez, que é o Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes Você esqueceu de uma parte que tem no meio, que é o Godzilla. É verdade. E aí vem o Akira. Exato, o Godzilla, ele destrói a cidade um pouco. É verdade, o Godzilla também. Então é Túmulo dos Vagalumes, que é a conclusão direta, o Godzilla é a conclusão a um pouco longo prazo, e Akira é o final, né? É o fim do mundo. Depois de alguns anos, o que aconteceu com a galera? Seu merda, Oppenheimer, vem cá que eu vou lhe pegar, viu? Enfim, Akira sobre o que é. Basicamente, se você não viu Akira, chegou novo no mundo, tá fresco, não sabe o que é Akira. O que é Akira? É um filme de um moleque que é muito invejoso com um cara muito foda, que é o Kaneda. São dois garotos que vivem naquela cidadezinha de Neo-Tóquio. Houve a Terceira Guerra Mundial, explodiu uma puta bomba, e eles são meio que a geração que não tem consciência. Talvez a geração que tenha nascido depois. Exato. Talvez a gente consiga fazer uma comparação hoje em dia com a Ellie do Last of Us, inclusive tem vídeo no canal da série, que ela é aquela personagem que nasceu depois. Nasceu no mundo já caótico. Então ela é a conclusão daquilo. Eles são a conclusão daquela caoticidade, tudo é um caos, tudo é bizarro, né? Aquela cidade totalmente destruída, opressora demais, cheia de prédio, tudo é muito alto. É muito lindo, né? Tudo cheio de brilhinho. Exato. É muito bonito. Ver no cinema foi uma experiência incrível porque o visual da parada é muito foda. Eu acho que mais específico o som também, cara. O som também é muito foda. As músicas, a primeira música que toca, que é a música acho que é do Kaneda. Puta, cara, é uma delícia, tem aquelas vozinhas. Puta, cara, muito gostoso assistir no cinema. E aí esses meninos vivem nessa sociedade pós-apocalíptica. É uma sociedade toda dominada, assim, por militar, por polícia, pelo Estado. É uma sociedade super opressora, Na né? Na teoria não tem liberdade nenhuma, mas todo mundo lá é esse cyberpunk, né? Que criaram, que é todo mundo despirocado pra caralho. Sai batendo em todo mundo, sai com arma pra qualquer lugar, todo mundo tem arma. É aquele conservadorismo militar de tentar estabelecer uma ordem no caos, mas assim, não ter uma preocupação nenhuma, tipo assim, sem ser os próprios benefícios ali. Então eles são circulados por, tipo assim, polícia pra caralho, tudo é militarizado. Mas só não que nada você vê que na prática proteção, é só querendo manter um status, né, de algum jeito. É só um fascismo no fim das contas, porque na manutenção da parada é tipo assim, adolescente usa droga, adolescente dirige moto, bate nos outros, e aí você vai ver quase uma ironia, né? De viver num estado assim, né? Eles são uma afronta àquela realidade. Quero falar mais sobre isso no futuro desse vídeo, que é sobre essa coisa da adolescência, da infância. Um negócio que pega muito, tanto que eu falei na abertura, é a inveja que um sente pelo outro. Sim. Porque vai apresentar os dois personagens principais, que é o Tetsu, que é o cabeçudo, e o Kaneda, que é o cara foda. O calvo, né?
O Tetsu, que é o cabeçudo calvo, e o Kaneda, que é o cara lindo, foda. É muito legal porque no futuro, eu não dei a sinopse ainda, mas só terminando aqui a sinopse, basicamente vai ter esse encontro desses jovens com uma criatura um pouco mística, que eles não têm conhecimento sobre, que durante eles estiverem numa perseguição de moto, vai estar lá, aí vai ter esse menino, vai aparecer uma criança no meio da estrada, e o Tetsu vai quase atropelar essa criança. E aí eles vão se meter numa encrenca que é governamental, exato, assim, é uma top parada, secret, assim, tipo, é o maior segredo do mundo. É o maior segredo do mundo, é uma parada super extra, assim, é tipo assim, é possibilidade de acabar com o mundo, tudo que eles vão estar fazendo ali, só que no final das contas vai ser uma história sobre dois jovens que têm uma batalha em comum, uma coisa meio tragédia grega quase, né, deles resolvendo esse problema deles entre os dois, e vai desenvolver todo esse lance, tanto ao lado político da situação, exato, quanto a situação em si que vai ocorrer, e os jovens, né, vai ser esses 3 pontos, mas o principal que o quadrinho vai debater, e aí eu cito Evangelion, não querendo dar spoiler de Evangelion, mas Evangelion vai ter toda aquela situação de monstro e o final que todo mundo fala, nossa, o final de Akira e de Evangelion não dá pra entender caralho nenhum, é muito confuso, mas isso tudo, além de ter um fundo, né, de tipo assim, você conseguir entender a lore, e aí você tem que ficar que nem um nerd tentando pesquisar o que é o que naquela lore confusa, é uma cortina de fumaça pra falar sobre psicologia, pra falar sobre, enfim, sobre vida, patriarcado, exato, sobre como a gente vive numa sociedade, problemas pessoais, problemas de saúde, mental, é muito bonito. O Akira vai ser justamente sobre esses dois jovens abandonados, um grupo de jovens, mais precisamente esses dois. Agora falando sobre a juventude que você comentou, sobre um vai ter inveja do outro, e vai ser muito sobre a manutenção do poder naquela sociedade, exato, que eles vivem numa sociedade opressora, só que dentro da pequena sociedade deles... Eles têm a ganguezinha deles. E exato, aí vai ter também a manutenção do poder ali dentro, como se fosse uma mimetização do poder social que existe na sociedade, né? O Kaneda, ele é o foda, né? Ele é o alfa. Ele é o alfa. Ele é o Red Pill. Justamente. Justamente, ele tem uma Red Pill nas costas. É verdade. É a Blue Pill e a Red Pill, né? Porque ele é os dois, né? Ele é a Purple Pill. Ele é a Purple Pill. Vai tomar no cu. E aí, pô, o mais óbvio ali que ele é o alfa da situação é que ele tem uma moto fodida, né? A moto dele é a coisa mais icônica do anime inteiro. Talvez seja isso que me influenciou tanto a ter esse pensamento do negócio da inveja, que tem essa masculinidade aí de quem é o alfa e quem não é. Que eu vi o podcast do Kitsune, ele fez por volumes, né, do mangá. E logo que ele vê a moto, ele fala... É um objeto fálico ali, né? Que demonstra poder pra caralho. E é isso. O cara é o alfa, é o cara que tem a maior pica ali, a moto mais da hora. E o outro tá com invejona. E é justamente problemático isso de como eles mimetizam um pouco da sociedade, né? E, tipo assim, eles não vão ter pais porque eles são órfãos, você vai descobrir mais pro final. Eles estão recriando a sociedade ali deles, né? É legal porque a moto, cara, além dela ser linda, icônica, tem o símbolo da Canon, a dele é foda, né? Quase patrocinada, né? Você vê que a moto dele é patrocinada, tipo assim, é a fudida. Enquanto a do Tetsu e do resto da gangue é tipo a moto, uma Honda, tá ligado? É uma Pop 100. Bege. E aí, bege, sem cor. A dele é vermelho, um negócio fudido que sempre... Não existe moto igual, não dá pra andar menos do que 150 km por hora no negócio. Não tenho a menor ideia de como é que esses moleques, sem dinheiro nenhum, compram essa moto fudida, né? E aí, tanto é que vai ter um momento que o Tetsu vai tentar roubar a moto do Kaneda e não vai conseguir pilotar. Vai tentar dar um rolezinho com a mina dele lá. Ela não pilota. Tipo assim, ele anda, tipo assim, alguns metros e a moto começa a dar pau. E ela para de funcionar. Ou seja, ele não consegue. Tipo assim, não é o espaço dele. Então, mesmo que ele se esforce, o espaço de alfa, e até essa coisa da, tipo assim, da problemática desses jovens fazerem a situação, né, de tipo, se recriarem isso dentro daquele grupinho, o Kaneda parece que não tem muita noção disso. Ele sabe que ele é o alfa, ele sabe que ele é o foda. Aquele que manda. Aquele que manda, ele não precisa ficar se provando pra ninguém, tanto é que no começo é até muito foda, ele chega, né, ele tá na boate, e aí ele coloca um CDzinho pra tocar, naqueles coisas de, aqueles jukebox da vida, e ele coloca o CD lá, paga, e ele sai do bar. É como se, tipo assim, vocês vão escutar essa música que eu quero, e eu não vou nem ouvir, sabe? Tipo assim, eu mando em tudo, tipo assim, eu não quero nem presenciar as paradas, porque eu sei que eu mando em tudo. Só que ele é um menino bonzinho, além dele, ele é um marginal, ele não né? é um Red Pill. Graças a Deus. Ele é um marginal e tal, ele vai ser aquela coisa caótica. Ele não faz as coisas por maldade. Ele simplesmente é do jeito que ele é e ele é foda porque ele é foda, né? E o Tetsu vai ter uma inveja. Eu consigo ler muito bem isso também em 2 livros que eu vou... Um livro, na verdade, que eu queria falar, que é O Senhor das Moscas. É um livro que vai ser sobre umas crianças que sofrem um acidente de avião e eles caem numa ilha e só sobrevivem as crianças. E ele vai recriar esse mundo que a gente existe, o nosso mundo, do patriarcal, né? Dessas coisas todas, dentro de uma ilha onde as crianças vão criar uma nova sociedade. Então vai se dividir as crianças, por exemplo, entre esquerda e direita, entre aspas, vão polarizar. E aí dessas crianças vai ter que ter um que vai ser o líder. E aí vai ter uma disputa do líder.
Enfim, vai se criar uma sociedade super bizarra e caótica que é simulando a nossa realidade, como as crianças se inspiram. E também ele vai falar um pouco, aí é um pouco a questão do livro, como ele vai tratar as crianças como demoníacas mesmo, né? Como existe esse demônio dentro das crianças, mas dentro de todos nós, né? Quando a gente vê o poder e a gente tenta lutar por esse poder, e quando tipo, a lógica e tudo que é o racional é excluído só pelo desejo do poder, né? E a gente tenta silenciar os outros, enfim. É justamente sobre isso, sobre essas crianças abandonadas que vão recriar uma sociedade ali. Senhor das Moscas, uma recomendação, né? A gente consegue ver bem disso, dessa coisa que é trabalhada aí. Talvez seja uma influência forte, né? Essa coisa da infância como um perigo, né? A gente falou também sobre o Colorado Trem, que também fala um pouco sobre isso, o vídeo tá no canal. E aí vai ser isso, essa juventude que vai estar em busca de poder, de se divertir no final das contas, né? Eles querem ser livre. Querem ser livre. E já que eles vivem num mundo onde existe uma opressão, na eles... teoria não dá pra ser livre, né? Eles querem justamente procurar essa liberdade. Eles transgredir tudo isso. Eles querem contra o básico, né? Você vai ver que em vários momentos vai ter confronto deles. Porque logo após vai ter um acidente, porque eles vão estar brigando com a gangue de palhaço. Inclusive, é a cena principal do filme, que é a perseguição, que vai mostrar a cidade, vai ter meio que a síntese do que aquele grupinho é, né? Exato. Vai ter a síntese do mundo lá, né? Que é uns moleque causando pela cidade. Tem duas gangues, uma que é uns palhaços e uma que é umas pessoas normais. Exato. Quem quer ter mais poder também nas ruas, enfim. Querendo ser o dono das ruas. E aí não é vigiada aquela rua, e aí vai ter uma bomba que vai explodir um carro. E você vai ver também que a violência é muito presente aqui, né? Eles não têm muito limite na violência, esses jovens mesmo. Os caras um derrubando da moto e chega o outro e bate com um taco no cara caído no chão já. Exatamente. Eles chegam a tá com granada num carro de um cara aleatório. Então você vê que eles não são brincadeira de criança. Essa coisa meio que... são crianças, mas elas estão fazendo coisas muito pesadas ali, já né? É um nível acima, né? Não tem controle nenhum. Tanto é que a polícia só vai aparecer quando tem um acidente global. Que tem um acidente global que diz muito sobre o que eles querem, né? Tipo assim, beneficia eles o acidente, né? E é muito louco, porque não tem nada a ver com esses jovens o que tá acontecendo, só que eles se envolvem com essa parada, né? E é o bagulho do JRPG, né? Começa a lá causando na cidade, do nada você tá num negócio governamental aí que pode acabar com o mundo. Exato, você tá batendo em marginal, quando você vai ver, você tá enfrentando Deus, né? E aí vai ter esse acidente, onde eles vão entrar em contato com um dos meninos, que eu esqueci o nome. Tem 3 crianças especiais, que são as crianças superdotadas nesse mundo. Eles vão ter que entrar em contato com essas primeiras crianças. E aí ele vai atropelar ela, vai explodir, e aí por algum motivo o Tetsuo vai herdar esse poder. Mas ele não só isso, como ele vai ser sequestrado, né? Ele vai ser sequestrado pelo governo. Porque enquanto os amigos dele vão ir presos, o Tetsuo como... Não é nem que ele vai ser sequestrado porque já viram o poder, é porque ele era um cara ferido e provavelmente levaram pra um lugar com cuidados especiais e descobriram os poderes lá. Teve esse problema, eles estão procurando... Você sabe que tem uma organização, você acaba descobrindo meio que por baixo, que tem uma organização secreta, né? Que tá indo a... Tipo um grupinho revolucionário, tá em envolvimento com esse bafafá todo dessa criança sumir. Exato. Essa criança que você percebe que ela teletransporta. Tem telecinese. Isso, tanto é que vai ter uma hora que um desses caras que são os revolucionários vão estar carregando essa criança no começo, e aí a polícia para ele e, cara, chapam o cara de tiro, meu amigo. O cara não para de levar tiro, é absurdo, assim. E essa criança se teletransporta e para na frente do Tetsuo. Você vai ver que no dia seguinte, o Kaneda e a turminha dele sem o Tetsuo vai estar numa... Tá preso. Eles vão estar, tipo assim, num lugar... Enfim, eles estão num armazém, num espaço lá, eles vão estar sendo interrogados, porque na real eles estão procurando a criança. Exato. Eles não estão prendendo o Kaneda porque... O Kaneda tá causando. Porque tá causando. Eles estão prendendo o Kaneda porque ele se envolveu com uma parada muito maior que aquilo. Tanto é que quando o Kaneda estão fazendo a ficha dele, ele dá um sorrisinho, ele tá tudo bom, moço. Tá tudo arrumadinho. E no final das contas você vê que os policiais não estão procurando ele. Tipo assim, foda-se, eles estão fazendo algo arrasar, foda-se essas crianças, foda-se. A gente só quer procurar. Se você finge que você é bom moço, tá tudo certo. Some daqui, tá ligado? Não quero nem te mais te ver. Porque a gente tá pouco se fudendo se vocês estão se fudendo na rua. Tanto que chega uma hora lá que o Kaneda vê uma mina gatinha, e aí ele olha assim pra ela e fala, ela tá com a gente, ela pode ir com a gente? E o cara nem... vai. Tá bom. Vai, só some na minha frente. E é uma mina que é revolucionária que vai destruir eles daqui a 5 minutos. Mas eu acho que ele percebe, porque ele vê no papel dele, do policial, ele vê que tem uma menina, e ele vê que é ela que tá do outro lado pra ser interrogada. Aí ele já puxa ela, né? Ele gostou dela, né? Ele é o alfa, né? Então ele vai chegar e pá, não sei o que, e ele já quer salvar ela também, porque, na real, mais que isso, ele justamente não tem nada pra fazer na vida dele. Eles não têm pretensão de trabalhar com alguma coisa, não tem pretensão de fazer faculdade, eles são tudo Querem andar de moto e causar por aí.
Eles sabem como funciona o esquema, entendeu? Eles sabem quem eles são e como é que eles são vistos, entendeu? Então eles querem aprontar e eles querem ter coisa pra fazer. E ele vê que a menina tá envolvida com a parada, querendo ou não, o amigo dele foi sequestrado por causa dessa parada, ele fala, eu quero saber mais, eu quero uma aventura, entendeu? E aí vai desenrolar esse processo. Vai ter todo o momento ali do filme ali naquele meio, vai ser toda aquela operação ali. Vale dizer que eu acho que justamente o ponto que é a diferença entre o mangá e o filme é que o filme ele é mais rushado, né? É que o filme ele tem que ter no máximo 3 horas, né? Não tem filme que passe de 3 horas que gostem. Podem até falar, eu adoro Senhor dos Anéis. É mentira. Então, ele também bem resumido, ele é bem enxuto. E também é um filme que ele é dirigido pelo cara que criou o mangá. Então, se tem alguém que sabe resumir o quadrinho, é ele. Exatamente. Só que aí acaba tirando várias coisas que pra mim são muito importantes no mangá, que é, por exemplo, negócio sobre vício, religião, todo o negócio do esquema governamental, pra você entender melhor. O mangá, ele vai ter tudo que tá enxuto ali. É que se você não vê o quadrinho, o mangá, você vai ver, beleza, mas você percebe que acontece muito rápido as coisas. Tanto é que a parte mais confusa disso é toda a questão política, é todo outro cenário que acontece. Você não entende os motivos, você só entende que eles querem fazer. Exatamente, vai ter muito tempo falando sobre política no mangá, vai ter toda a questão das gangues, vai ser explorado. O próprio mangá é uma curiosidade pra quem não só conhece, não só viu o filme, existe o pós. Existe o pós. Que essa é a grande parada que quem começa a ler, você quebra a cabeça, porque você tá esperando que vai ser que nem um anime, né? Que acabou. Ali depois que explode a bomba... é logo no começo que explode essa bomba aí do final, né? Do final do filme é logo no começo, assim, do mangá. É a metade do segundo volume, terceiro. Então você vai ter ali todo esse pós que vai ser muito importante. Aqui não tem importância. Mas ele consegue operar de uma maneira boa, porque justamente ele vai contrapor a política que ela fica tão rushada e confusa com toda a questão do tipo assim, não importa pra esses moleques, entendeu? O que importa pra eles é outra coisa, né? Enquanto ele não vai ter esse cenário, e o pós também não importa, né? Enquanto pro mangá importa o que vai acontecer depois. Eles terminam o filme de um modo que dá um final aberto, de certa forma, mas tem um final bem conciso, você não precisa saber o que vem depois. Ele é confuso, mas ele te fecha a conclusão daquilo que ele quer propor como filme. Ele muda um pouco a proposta, então ele faz de uma maneira que também é interessante. O único porém que é um pouco rushado e acaba ficando confuso, né? Mas ele vai ter esse desenvolvimento do personagem, você vai ver que o Tetsu vai ficar louco na cabeça. E você vê que ele tem muito um amargor ali dentro dele e a gente não sabe por quê. Porque até então ele tem inveja do Kaneda, mas por quê? Mas vai desenvolver, ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai transformando poderes psíquicos ali, ele vai vendo que ele vai herdando daquelas crianças estranhas aqueles poderes, né? Então ele vai ter telecinese, ele vai conseguir mover objeto, começa fraquinho, até o ponto que tá no momento muito mais agressivo, né? E cada vez que ele vai ficando forte, a cabeça vai crescendo. Vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais calvo e mais cabeçudo. E cabeludo. Que vai crescendo o cabelo também atrás, na frente nunca. Ele vai ficando muito foda, né? O visual dele, assim, quando ele pega a capa depois. É muito foda assim, né? Eu acho bem foda aquela capa. É que ele é muito cabeçudo. Mano. E é muito calvo. Mas é foda, é tipo um Vegeta. E aí o que acontece? Ele vai ter esse desenvolvimento, ele vai descobrir um pouquinho mais sobre o plano e ele vai descobrir sobre o Akira. Sim. Que o nome do filme é Akira, mas pouco aparece Akira no filme. Sim. O Akira é quase uma sombra pra realidade que o Tetsu tá vivendo, né? Talvez o que eu interprete, talvez juntando um pouco quando a gente já falou do filme do Cavaleiro das Trevas, do Batman, a gente fez um vídeo, inclusive. O Akira é uma lenda, né? O Akira é quase a sombra do que o Batman não consegue enfrentar. Sim. Existia um Akira antes do próprio Tetsu, que é o cara que explodiu a Terra, né? Então, meio que ele quer enfrentar esse objeto, né? Que, tipo assim, pra se provar mais forte ainda nessa caminhada do Tetsu. Mas também um consolo de, tipo assim, a única pessoa que conseguiu entender ele. Tipo assim, as coisas que ele tá passando, nenhum ser humano consegue compreender. A única pessoa é o Akira. E quem é essa lenda, né? Quem é esse nome? Por que ele explodiu o mundo, né? E também você vê que tem meio que uma religião em volta do Akira, né? Porque aparecem umas pessoas religiosas por aí e eles estão tipo, vai voltar, o Akira tá voltando, não, um negócio assim. Eu acho que também tem esse negócio messiânico no meio. Eu acho que isso também reflete um pouco do Japão pré-guerra e pós-guerra também. E, tipo assim, essa herança desses adultos que cresceram com a guerra, que cresceram no período ali pós-guerra, que tem saudades do período pré, que tem saudades daquela coisa colonial. E eles vivem num estado hoje que é um estado meio fascista, que existe um militarismo muito forte. Então você vê que tem essa herança e a herança também da bomba. Quase que uma saudade da bomba, né? É um pouco bizarro. Mas ali eles têm saudade do Akira, aquele momento,
momento, né? Eles rezam pra bomba, né? Então você vê como influencia aquela bomba nuclear no Japão e ela fode tudo ao redor ali, gera uma dependência. E tanto é que vai gerar uma dependência no mundo real que a gente vive, que após a bomba o Japão deixa de ser aquela coisa cultural forte, por mais que seja errada, mas era uma coisa muito cultural forte deles, pra se tornar um estado totalmente imperializado pelos Estados Unidos. Então você vê que existe essa saudade da bomba, não mais pela bomba, mas quase como se eles fossem castrados pela bomba ali, né? E o Akira vai ser justamente um pouco isso, essa saudade. Eu gostaria de também citar Zanardi, um dos últimos lançamentos da Comic Zone, que aqui vai também trabalhar essa questão de jovens perigosos, jovens que não estão nem aí pra porra nenhuma, que só querem causar e gozar, né, de você dos próprios prazeres, custe o que custar, o mais violento possível, quanto pior, melhor. Mas é essa herança de uma Itália que também foi destruída pelo pós-guerra, que também sofreu pelos abusos do fascismo, e aí existe essa herança de umas pessoas adultos que têm saudade daquele período e jovens que não estão nem ali pra aquele moralismo e querem mais é que o mundo pegue fogo, sabe? E são dois quadrinhos que são de origens do lado que tava errado, né? São dois países que têm essa herança do pós-guerra, que se fuder, porque todos os países acabaram se fudendo muito pra guerra. Mas são países que eram o problema durante aquele período, foram totalmente trucidados, só que o problema não acabou, porque a mentalidade continuava a mesma. E acho que a questão do Japão foi muito mais cruel também, trucidada, né? Do que a Itália e a Alemanha, de fato. Sim, porque literalmente caiu uma bomba que destruiu duas cidades. Aí, Oppenheimer, mano, é foda, né? Tipo assim, caiu 2 bombas no bagulho que, tipo assim, não tem como... Já tinha acabado, né? Exato. Pra minha opinião, a opinião de todo mundo, existe Japão antes e depois, né? Desse acontecimento. Então, Akira é justamente esse reflexo de, tipo assim, da bomba como um ícone, né? É um marco, como se fosse uma marcação de território dos Estados Unidos ali, sabe? E aí, o que vem depois do só a violência da bomba, né? O que vem tudo de culturalmente que os Estados Unidos implica naquele país, né? E aí vai ter essa evolução do Tetsuo cada vez mais ficando mais foda, né? E mais careca, como a gente comentou. Cresce e fica careca, igual gente normal, né? Vai subindo o poder na cabeça dele que ele finalmente começa a compreender que eu sou melhor que Tetsuo. Na real, o problema do Kaneda, ele tá num nível tão grande de poder, só que ele continua com aquela pulga tão pequena nele, né? Tipo assim, eu preciso ser melhor que o Kaneda. O cara literalmente chega uma hora que ele vai pro espaço, derruba um satélite e ele volta e ele quer resolver com o Kaneda, que é um cara. É tipo assim... Um cara que anda de moto. Exato, ele é um cara que anda de moto e ele ainda aluga um apartamento muito grande na cabeça do menino. E a cabeça dele cresce e o apartamento cresce junto, né? Exatamente. E justamente aí que também tem uma hora que o Kaneda, ele tá, tipo assim, preocupadíssimo com o que tá acontecendo, porque ele fala, caralho, fudeu, né? Tipo assim, ele tá muito grande, né? Tipo assim, só que o Kaneda chega assim, seja homem, vamos na mão, pô. Tipo assim, na mão tu não garante. Tipo assim, ainda, tipo assim, no fundo eu ainda ganho de você. Apesar de você tá, tipo assim, conseguiu destruir esse planeta Terra, eu ainda sou maior que você. E mesmo que o Tetsu matasse o Kaneda ia ser igual o Coringa no Cavaleiro das Trevas. Ele continua alugando o apartamento ali, porque o problema dele não ia sanar, porque o problema dele é outro, né? Ele vai ter essa coisa ele vai ser colocado junto com aquelas crianças. É muito legal que aquelas crianças, você não sabe se elas são adultas, porque elas são crianças velhas, que vivem naquele orfanato militar. Né? Parece o rapaz. Elas são tudo enrugadas, você vê que elas continuam sendo crianças, mas elas já são adultas. Você vê que como elas foram cortadas, você sabe que elas estão sendo mantidas pelo governo ali para aquele projeto científico de criar uma arma, porque no final das contas, por que eles estão criando aquilo? Não deixa claro. No final das contas, o que é o Akira? Basicamente parece que é uma outra arma nuclear que vai destruir o mundo. E querem fazer isso com essas crianças. Eles são uma arma nuclear, é quase aquela coisa que a gente já falou no Monstros, no Wolverine. A gente fez um vídeo Monstros também, mais uma situação aqui, é justamente também sobre isso. Você pegar uma criança e você querer fazer uma arma pra guerra, né? E o que acaba gerando essa loucura, essa ideia tão boa, né? Tão saudável, né? Mas você vê que elas são capadas à infância delas ali, e elas continuam pra sempre crianças, né? Com temas de crianças, brincando com brinquedos de crianças, vivendo no tipo, quase que parece um berçáriozinho, né? Então elas são mantidas naquele redoma, espaço, né? O Tetsuo chega pra fuder tudo, né? Porque o Tetsuo, embora ele tenha o problema dele ser justamente na infância, ele já é um adulto, né? Ele já viveu por fora daquilo lá, ele não teve essa falsidade da criança. Aquelas crianças vão ser pra sempre mantendo a ilusão do mundo imaculado, né? Ele viu como é que é o mundo de verdade, ele se fudeu nas ruas, né? Então ele chega pra destruir aquele ambiente, né? Eu tenho o mesmo poder de vocês, mas eu vou fuder tudo aqui, tanto é que ele destrói o lugar. Tanto que
que tem um momento que essas 3 crianças especial meio que fazem uns brinquedos pra ir meio que causar com o Tetsu, brincar, sei lá qual que era a intenção das crianças. E o Tetsu destrói tudo. Eu acho que essa coisa dos brinquedos, eu analiso como se fossem eles trazendo, tanto assustar um pouco eles, mas tentar fazer uma coisa de empatia, de falar, vamos trazer a infância pra ele. Só que é justamente aí que mora o problema do Tetsu. O Tetsu não tem infância. O Tetsu e o Kaneda, eles não tiveram essa infância, eles foram capados. Tanto é que no final, já trazendo o final pra cá pro vídeo, mostra eles na infância deles, que seria basicamente um orfanato, alguma coisa assim. Sim. Que eles foram deixados lá e tiveram que crescer se virando. Sim. Que era um orfanato que devia ter umas 80 mil crianças. E não tinha um apoio parental ali. Nada. Né? E aí, tipo assim, jogados no canto ali, fiquem aí e se virem quando vocês fizerem. Nem 18 anos, é porque eles saem antes, né? Sim. Talvez fugiram. Mas você vê que a primeira interação entre o Kaneda e o Tetsu é que o Tetsu, ele se ferrou. É o primeiro dia já no orfanato, ele apanhou. E aí até o Kaneda chega e fazem isso com os novatos. Ou seja, ele foi regado por violência. A infância dele foi essa. E aí que mora a questão do Kaneda do Tetsu. É porque a primeira pessoa que aparece é o Kaneda. A primeira pessoa que acolheu ele. Que acolheu, então ele tem uma afronta de, tipo assim, ele tem medo de se acolher com os outros. Só que a pessoa que acolhe ele de uma maneira superior. Sim. Tipo assim, eu vou cuidar de você como um irmão mais velho. Então ele fica pra sempre na sombra do Kaneda. Então justamente o problema dele é essa falta de infância que ele tem, roubada pela violência e pelo abandono parental, abandono social, de tudo. E de certa forma ele querer provar que ele não precisa de outras pessoas, né? Que exatamente. Ele consegue mandar. Mas ele sempre vai precisar do Kaneda. Sim. Então desde o primeiro momento ele precisa do Kaneda, mas ele quer sempre se provar que não precisa. Só que o Kaneda em nenhum momento quer impor. Ele não quer falar, tipo, eu mando em você, você precisa de mim. Ele não faz gaslight, como o Tetsu. Mas de certa forma aquilo influenciou ele nessa constante inferioridade. Sim. Né? Tanto que a sociedade põe ele, a falta de pai, tudo coloca ele num patamar de inferioridade. Então ele sempre se sente num lugar de inferior. Justamente quando ele começa a ganhar poder, a primeira coisa que ele quer fazer é não obedecer regra nenhuma. Ele quer afrontar qualquer moral. Ele sente aquela síndrome dos pequenos poderes, né? Ele quer afrontar qualquer coisa que seja moral. Ele vai no bar, pede remédio, o cara dá o remédio e ele mata o cara. Foda-se, entendeu? Ele quer poucos fudendo, ele manda agora, porque agora eu posso. Só que nada disso tá resolvendo o problema dele. Ele tá só enxugando gelo e ainda mais ele tá atacando fogo em tudo e continua pegando fogo, né? O problema dele de verdade é afeto. Tanto que ele até tem um afeto, assim, no filme, no mangá tem muito mais, né? Que é a menininha lá que fica acompanhando ele sempre, né? Tudo que ele faz, ela tá junto. Ele caga pra menina. Então ele tem um problema muito grande do afeto. Tanto é que vai ter uma hora que é bem violenta essa parte, que vai ter um momento que os caras vão lutar contra o Tetsu, os caras de outra gangue, e vão pegar a menina e vão abusar dela, e aí tipo assim, pô, é horrível, né? E você vê também como é que é um mundo meio masculinizado, né? Que ele vai trazer esse ponto. A mulher serve pra ser, não é minhas palavras, né? Mas a mulher nesse cenário serve pra ser abusada ou serve como objeto mesmo, né? Tipo assim, um objeto de prazer e tá no canto sempre. Tipo assim, a hora que a mulher vai falar, até que o próprio Kaneda o que nem eu falei, eles são reflexos da sociedade. Vai ter uma hora que uma menina vai dar em cima do Kaneda e vai ficar falando, ele fica, sai daqui, mano. Então você vê como eles são reflexos daquele mundo dos adultos, né? Tanto que é isso que eu falei do bagulho de ser um mundo... Tem muito da masculinidade tóxica, né? Entre os dois, que é um reflexo do mundo no geral desse mundo. Por isso que acontece tanto essas coisas aí de abuso, de um querer mostrar que tem a pica maior que a outra, que manda mais. Sim. Que se liga muito com o nosso filme da Barbie. Vídeo no canal. Que é esse mundo patriarcal aí, que é ultra patriarcal, né? Sim. É até muito mais acima do nosso. O mundo é dos homens, a gente faz todas as escolhas e foda-se o resto dos outros homens também. E é legal ver essa crítica vindo de dentro do Japão, que dizem que é um país totalmente masculinizado, né? Sim, masculinista. Sim. E nesse quadrinho tem essa menina que é totalmente submissa ao Tetsu, mas tem ao mesmo tempo a outra menina que é da organização, que é toda independente. Ela que resolve grande parte da trama. Sim, ela é um grande... No mangá, mais ainda, né? Mais ainda. Você consegue, se você tem interesse ali, você vai ver. Ela e aquela menina também, dos coisas, são duas personagens importantes femininas que vão operar toda a trama. Ela vai acontecer, enquanto várias partes da parte dos revolucionários delas, que é mais legal no mangá, justamente, que vai ter muito mais pontos sendo discutido ali. Tem até a questão religiosa, é uma mulher também que comanda a parte religiosa no mangá, né? E aparece no filme também. Mas é essa menina que vai fazer acontecer. E ela deixa de ser um objeto de interesse sexual do Kaneda pra ser um objeto de interesse como um personagem mesmo. Tipo assim, ela está fazendo acontecer. Sim. Ela está me ajudando e eu, tipo assim, o Kaneda deixa de ser verdade, um pouco... Na verdade, não é nem ela está me ajudando, é ele que tá ajudando ela. Sim. Na verdade, tá ajudando ele no sentido de fazer um amigo dele de volta, né? Porque o interesse dela nem é o Kaneda. O interesse dela é muito maior. Exato. Porque enquanto o interesse dos dois, que é o mais interessante disso, mas o interesse dos dois é um interesse privado entre os dois, o interesse dela é, tipo assim, o mundo não quero que destrua o mundo. Enquanto o governo e
e a relação militar ali que beira a querer fazer um golpe militar, tá interessado em fazer uma arma. E, tipo assim, o problema é que tá escapando essa arma do controle deles, né? Eles querem salvar o mundo. E aí tem uma figura também que é muito legal, que é o cientista. Pra mim, de novo, falando da porra do Oppenheimer, nessa merda. Não vi o filme, viu? Vocês vão falar, vocês viram o filme? Não vi o filme. Ele tem uma figura muito engraçada também, porque ele vai ser muito a figura do Oppenheimer. Não o Oppenheimer só, né? Mas eu tô dizendo isso porque tá na moda, né? Mas é aquele cientista do Akira, do filme. Que é totalmente devoto à ciência. Exato, ele vai ser não totalmente importa o que aconteça. Fissurado pela parada, né? E ele vai, além de qualquer dano que pode acontecer na sociedade, além de qualquer moral, além de tudo. Ele tá ele é um cara que ele é totalmente na parte científica, mas não pensa na parte social do que ele pode causar, né? Exato, é. Ele mesmo morre pela descoberta dele ali dele. Assim. Só que ele morre com um sorriso no rosto. Tipo assim, ele descobre que a energia ali é a energia do universo, né? Tipo assim, é uma energia tão poderosa quanto a energia do universo. Vai ser o momento onde o Kaneda, o Tetsuo, vai estar exprimindo seu poder ao máximo, né? É uma brisa, porque é aquilo que eu falei junto de ele não pensar no social. Pra que você quer descobrir um negócio que vai acabar com o mundo? Exato. A questão do cientista é literalmente salvar o mundo, né? Ajudar o mundo. A coisa gloriosa de você ser um cientista é você ajudar, né? Fazer descobertas. O Akira saiu, sei lá, em 87, 97, saiu aí pelos anos 90. E o cara já fazia um trabalho de mais avançado, assim, né? É político, né? Total. Já é um negócio político, já é um negócio que já fala sobre isso aí, do masculinismo, desse machismo que tem na sociedade. É justamente frágil. Essa coisa também que o Barbie explora, de tipo assim, a gente não nasce sendo machista, tipo assim, não é que tipo assim, toda uma construção social. Exatamente, não é tipo assim, sou machista, sou... Nossa, eu mando. Tipo assim, não. Me obedeçam. A gente faz um trabalho de impressão, tipo, na nossa família. Esse é o trabalho da desconstrução também. Não, nossa, vocês são desconstruidão. Não é. É o básico, né? Tipo assim, a gente aprender que a gente vem assim de uma natureza por causa da nossa sociedade e a gente tem que aprender que não precisa ser assim, né? Falando sobre isso, outra citação, esse vídeo acho que vai ser um vídeo que vai ter referência. Só vai ter link aqui de vídeo aqui, ó. Han Xerox também, eu acho que Han Xerox é uma coisa, tipo assim, literalmente uma máquina de Xerox. Que é como a nossa sociedade funciona, né? A gente é uma cópia dos nossos pais, da nossa sociedade, se a nossa sociedade é machista, por natureza a gente vai ser machista. Por que as mulheres muitas vezes não são machistas? Porque elas têm o conhecimento empírico da parada e elas descobrem que quem se fode no mundo é elas. Então, por que eu vou apoiar uma causa que só me fode? Os homens não sofrem o conhecimento empírico. Então, por isso que parte da gente estudar e entender que não é bem assim, né? Inclusive, eu tava ouvindo um podcast aí do Manual do Homem Moderno, que foi a Caroline Sardá lá. E ela é da hora. E aí ela tava explicando vários tipos de feminismo aí e tudo mais, essa onda do Red Pill. Vale a pena ir atrás também. E outra também, queria comentar, a gente tá falando de outras coisas aqui além de Akira. Outro dia eu vi o Load comentando um vídeo muito legal, que é... Um cara comentou no vídeo dele, falou assim, querendo colocar política em tudo. Pô, mesmo, tudo é política, cara. Teu prato de comida é política. Eu não entendo essa noia dos caras de achar que as coisas... Política é senador e vereador. É só isso que é política. É os caras que estão lá, não tem nada a ver com política. Tudo é política, irmão. Meu irmão, tudo é política. O garfo que você come tem um motivo, tá ligado? Tipo assim, surgiu na Itália por questões políticas, entendeu? Tudo que existe na nossa sociedade é política. Então... É só ver, o que você comia, sei lá, 10 anos atrás com X reais e o que você come hoje com X reais. Exato, tudo é política. E é, tipo, o Henrique parou de ser carnívoro aqui por causa de dinheiro, pra comprar quadrinho. Voltando ao tema, aí vai ter isso, essa conclusão. A gente já meio que falou tudo que a gente queria falar. Mas vai ter esse último confronto. Eu acho que é uma cena que é legal comentar que eles realmente estão... Eles sabem o perigo que é o Akira, mas eles também estão um pouco se fudendo se eles vão matar alguém, porque eles estão com um raio laser do espaço. Exato, eles mandam um laser beam de um... Como é que é o... Um raio orbital. Raio orbital, eles mandam com um barulho. Eles mandam no moleque, foda-se. E depois tem um momento que tá o Kaneda na linha do raio como também. Como não pegou... E o Kaneda no... Esse aí também é... Rapaz, esse aí é querido, viu? Esse é sapo, porque pegou um raio orbital nele, ele ficou tranquilo, não quebrou nenhum osso. Não, é que alguém protegeu, né? Que vai ser um... Não, mas o primeiro, ele tava uns 50 metros da parada. Mas não pegou nele. Não pegou, não. É dosado, é um circo. É dosado. Ele tava do lado de fora do circo. Tem o circo e ele tava do lado de fora. Entendi. Enfim, e aí eles, cortam o braço do Tetsuo fora, e aí vai ter a hora que o Tetsuo vai virar um monstro. Ele vai virar um bebê primeiro. Isso é um ponto muito legal, que vai ser a cartada final do quadrinho, do filme, querer te mostrar. O problema é na infância, né? Sim. Porque o primeiro monstro que ele vira é um bebê, né? Tudo bem, ele vai virar uma geleca depois. E não é porque ele é fã de 2001, né? Não é porque ele é fã de 2001. É porque... Ele é um bebê.
o monstro dele tá na infância, né? E aí vai ter essa última análise ali de toda a parada, vai vir a porra da bomba gigantesca, que é uma coisa... Vale se dizer, o Akira é lindo, né, cara? Sim. Porque tudo aquilo é muito bonito, aqueles prédios, a destruição em massa, é tudo muito bem desenhado. A coisa de ser foto de celulose, né, que eles fizeram... É frame por frame, não que qualquer anime não seja, mas é frame por frame, é uma coisa como se fosse uma pintura. Sim. E vai ter o momento final, que aí vai gerar a bomba, o Tetsu vai deixar de ser aquela pessoa física, vai virar uma massa, quase que o carne, Deus. sei lá. E ele vira uma bola de energia. E aí eu acho que também é um ponto que vale a pena ser lembrado, que eu acho que tem uma coisa meio messiânica ali, do anticristo quase, né? Que o Cristo vem pra Terra pra aprender como é que funciona a sociedade, pra depois ver que a vida é uma merda e aprender a perdoar. O Tetsu faz o completo oposto. Ele aprende que não vale a pena a sociedade estar viva e ele vai colocar todo mundo pra arrebatar, né? Tipo assim, foda-se esse mundo aqui, é uma desgraça. Só que aí vai ter um momento que o Akira vai voltar como entidade física, e é meio que quase com um consolo divino de tipo assim, eu passei pela mesma coisa que você, a gente não sabe a história do Akira, eu não li o mangá inteiro, mas é meio que o Akira segurando as pontas do Tetsu e falando assim, não adiantou nada, sabe? Eu explodi o mundo porque eu tive os mesmos problemas que você, eu tive meus amigos que me confortaram, mas eu tinha um problema, os meus amigos tentaram me controlar, que nem o Kaneda tá te controlando agora, ele tá tentando te ajudar. Você entende aquilo, pelo menos pra mim, que tipo assim, eu passei pela mesma coisa que você, eu tentei punir todo mundo pela desgraça que o mundo é, não valeu a pena, não mudou nada. Assim, você tem que acreditar que talvez melhore em um outro lugar e tem que ter esperança de que talvez aqui não seja o lugar pra você. E aí... a frase do Tetsu se entendendo, né? Exato. Que ele não precisa ser o Minion do Kaneda, nem ser alguém que ele não é, né? I'm just Ken. I'm just Ken. É esse momento dele. Só que bem menos dramático. E eu acho que é muito bonito. O Barbie é o Akira moderno, pô. Finalizou aqui. Parabéns, Greta Gerwig. É o Akira moderno. Trouxe tudo que tinha trazido no passado. E eu acho que o momento muito bonito, além do Tetsu antes disso, é o momento que ele vira aquela massa que explode tudo, né? E a coalescência dos três se converge, foi ali que vai ter o momento do clímax, que ele vai entender cada pessoazinha, né? Ele vai entender o Akira, ele vai entender o Tetsu vai entender o Kaneda, e vai ter aquele momento bonito onde o Akira somos amigos que fazemos o meio do caminho. Mas eu acho que o momento mais bonito é que aquela bola de energia começa a destruir tudo e ela faz assim, vai diminuindo e vira um grãozinho. O Kaneda abraça, faz assim e faz assim, tá ligado? Ele se curva. E eu acho que é o momento que ele abraça o Tetsu. No último momento, ele consegue, tipo assim, demonstrar o afeto que o Tetsu tanto precisava. Ele não é uma relação de chefe e funcionário. Que a gente tá elogiando tanto o Kaneda, mas o Kaneda também não é nenhum cara que demonstrava afeto pro Tetsu. Fala, pô, tu é meu amigão, te amo, amigo. Ele também nutre essa energia aqui entre os dois, de tipo assim, eu gosto de você, você é meu melhor amigo, mas eu sou seu chefe. Eu sou o chefe da gangue e você é o funcionário da gangue. Então tem essa nutrição. O Kaneda é um cara foda e tal, provavelmente ele não faz isso proposital, mas é a maneira que ele aprendeu a lidar com o mundo, né? Com o mundo cruel. Ele aprendeu que o jeito que ele dá é que ele tem que ser o chefe. Ele não deve satisfação pra ninguém, só que o Tetsu deve satisfação pra ele. Só que eles têm a mesma origem. Então o que marca na cabeça do Tetsu é tipo assim, a gente veio do mesmo lugar, por que ele é rei e eu sou escravo, entendeu? Essa é a visão que eu enxergo a coisa. E o último momento é o Kaneda abraçando ele como um irmão mesmo. Sabe, aquele último abraço de tipo assim, e o Tetsu fala, eu sou o Tetsu, em um outro lugar. Não sei pra onde que eles vão, talvez ele vai viver onde que o Akira tá vivendo, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer a partir dali. Porque mesmo... Mas você sabe que o Tetsu se entendeu. Mesmo a gente falando que tem a continuação do mangá, não é a continuação exatamente, né? Porque não acontece nesse contexto, essa explosão. Acontece de um jeito totalmente diferente. Exato. O que acontece no mangá não existe. Tipo assim, é outra história. É como se fosse outro universo. Então é outra história do mangá. Eu gosto muito dessa conclusão do anime, porque por mais que ele seja, que a gente falou, rushado, tem todas aquelas coisas que acaba se perdendo de uma mídia pra outra, eu acho que eles conseguem fazer bem. Que nem eu falei, eu adoro aquele final confuso, aquela loucura, que a gente adora. É sempre todo filme de japonês, assim, ele tem essa característica, né? É sempre um final muito estranho, né? Que querendo falar sobre uma coisa muito simples, né? Eu sempre falo sobre isso, por exemplo, tem Death Stranding, tem essa questão, o Evangelion tem essa questão. E aí querer trabalhar um final tão bizarro, coisas tão megalomaníacas e estranhas que você consegue perder, mas no fundo é sobre vida. É um negócio pessoal, né? É numa coisa tão pequena que é vida, que é amor, família. Bom, se você gostou do vídeo, a gente vai fazer aqui rushado também, porque tá acabando a bateria da lâmpada. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário e é isso. Opa. Good for health, bad for education. Fecha as cortinas.